Boa noite, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém, meus queridos. Saudade dos irmãos. E durante a semana eu vou estar gravando um vídeo para vocês aí, falando de novidades aí sobre o nosso retorno aí com segurança, quando vai ser. Mas nesse momento vamos nos ater à palavra do Senhor e vamos orar, né? Pedindo a Deus que Deus nos ilumine, nos direcione em todo o tempo. Senhor Deus, Pai querido e amado, louvado seja o teu santo e precioso nome. Pai querido, toma-nos em tuas mãos. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, perdoai, Senhor, as nossas todas as coisas que fizemos, ó Deus, que entristeceu o teu santo e poderoso nome. Ajuda-nos, ó Deus, a todo momento, ó Deus, a estar atentos, Senhor, à tua santa palavra, a estar, Senhor, atentos à tua santa voz, a estar, Senhor, atentos, Senhor, ao teu querer e à tua santa vontade. Senhor, Deus querido e amado, se alguém que está ouvindo essa mensagem está se sentindo culpado, está com seu coração pesaroso, Senhor, Pai, eu te peço junto com esse meu irmão, perdoa, Senhor, livra, Senhor, tira esse peso, Senhor, Pai, para que possa estar com seu coração aberto para ouvir a tua palavra, Pai, que teu Santo Espírito venha nos iluminar, nos dar entendimento, e que o Senhor venha, ó Deus, ministrar os nossos corações, edificando-nos, exortando-nos e consolando-nos, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer, Pai. Colocamos, ó Deus, tudo em tuas mãos. Obrigado, Senhor, pelos milagres que nós já vivenciamos, por aqueles que ainda vamos vivenciar. Obrigado, Senhor, por cada irmão, Pai, cada irmão da Igreja Cristã Nova Vida em Mambucaba. Senhor, obrigado pela fidelidade do teu povo. Que o Senhor continue abrindo as janelas do céu sobre as nossas vidas. Que o Senhor continue abrindo as janelas do céu sobre a cada dizimista e ofertante da tua casa. Pai querido, que o Senhor continue abençoando rica e poderosamente. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. E por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Continua, Senhor, nos direcionando, falando aos nossos corações, para que possamos em todo momento, ó Deus, fazer a tua santa e boa vontade. Te agradecemos já por tudo, Senhor. E continua, ó Deus, ministrando aos nossos corações. Toma os nossos irmãos, Senhor, que estão sofrendo no Brasil, no mundo afora, por causa da perseguição pelo teu nome. Meu Deus, tem misericórdia dos teus filhos, continua os guardando, livrando de todo mal, continua dando força, Senhor, para que seus propósitos se cumpram aqui nessa terra. Te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus, todos digam amém. Amém, graças a Deus. Bom, queridos irmãos, hoje nós vamos falar sobre um pouco, né, sobre o pecado e suas consequências. E nós vamos inicialmente abrir o texto aqui em Isaías. Vamos ler o verso 24 e o verso 25, ok? Portanto, assim como as labaredas consomem a palha, e a erva seca se desfaz pela chama, assim a raiz deles será como a podridão, e a flor deles subirá como pó, porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo, o povo contra o qual estendeu a mão, e ao qual o castigou. Os montes tremerão, e os seus cadáveres são como lixo no meio das ruas. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Até aí. Amados, nós vemos desde Gênesis, né, até Apocalipse, nós vemos falar sobre o pecado, né, sobre a desobediência do homem, sobre as penalidades, né, os sofrimentos que nós sofremos por causa, desde o pecado de Adão, né, do pecado original, né, até a natureza, ela geme, né, ela vem sendo degradada até por causa do pecado do homem, da ganância do homem, do coração do homem poluído, né, de tanto pecado, de tanta avareza, de tanta luxúria. E o pecado, ele consome, e ele afeta tanto
aquele que está cometendo, como muitas das vezes as pessoas que estão ao seu derredor. Né? Aqui o Senhor está falando um decreto sobre o povo de Israel, que estava em desobediência, um povo que tinha abandonado o Senhor, um povo que tinha deixado a lei do Senhor, ou seja, um povo que tinha deixado de obedecer a palavra de Deus, um povo que tinha deixado de ter Deus como seu Deus, né? O verdadeiro Deus como seu Deus. Então, o pecado ele corrompe, o pecado ele mata, o pecado ele tira o homem da direção do alvo certo. Né? A palavra pecado quer dizer aquém do alvo, né? Aquele que está errando. Né? Então, esse que é a definição da palavra pecado, estar aquém do alvo. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de paz, é um Deus de benignidade, de bondade, mas ele é um Deus também de justiça. E aqui o Senhor, nós vamos aprender hoje um pouco sobre essa situação, né, do pecado, do que ele faz com a vida das pessoas, de como ele destrói, né, e como nos precaver dessas coisas. Amém? Bom, queridos, primeiro eu queria deixar algumas considerações sobre o pecado por um autor, um teólogo muito famoso, né, hoje já falecido, Martyn Lloyd-Jones, né, um teólogo inglês, seus livros são maravilhosos, e ele deixou algumas definições sobre pecados. E algumas delas estão, eu relatei aqui no esboço, está aqui, é o seguinte: o pecado é uma terrível doença e seus sintomas são inúmeros. O pecado é uma terrível doença e seus sintomas são inúmeros. Outra, a força mais poderosa no mundo, depois do poder de Deus, é o poder do diabo, o poder do pecado. A força mais poderosa no mundo, depois do poder de Deus, é o poder do diabo e o poder do pecado. Outro ponto, o pecado não respeita ninguém. Pobres, ricos, cultos, ignorantes, experientes, inexperientes. Ninguém tem imunidade natural ao pecado. Em Romanos 3,23 diz, né, que todos pecaram, todos, incluiu todo mundo, todos pecaram e carecem da graça e da misericórdia de Deus. Outro ponto somos bons em medicar sintomas, mas muito pobres em curar a doença. Ou seja, somos muito bons em indicar certas situações, né, às pessoas, mas curar a doença, nós não somos muito bons, né? Porque só aquele pode curar a doença, só aquele pode te dar e nos dar o perdão do pecado. Nada que a civilização haja produzido foi bem sucedido para lidar com o problema do pecado. Nada que o homem fez, ou nada que o homem deixou de fazer, ou nada que o homem há de fazer, vai resolver o problema do pecado. Porque o problema do pecado foi resolvido na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Através dele, ele nos fez, através dele nós temos perdão dos nossos pecados. O pecado sempre ofusca o senso moral, o senso de certo e errado. Ele sempre obscurece o senso de justiça. Quando nós olhamos, né, os escândalos da nossa nação e muitas das coisas que vemos, nós vemos que o pecado ele cega o homem, né? A ganância cega o homem. Quanto mais tem, mais ele quer. O homem que está no poder, se o homem não colocar a sua vontade debaixo, né, ou submissa à vontade de Deus, o homem vai querer cada vez mais. Então, o pecado, ele ofusca o senso moral. O pecado, ele fecha os olhos para a moralidade, para a lei de Deus. Ele fecha os olhos dos homens para o senso de certo e errado. E sempre obscurece o senso de justiça. Ou seja,
acha que nunca vai ser pego, acha que nada vai acontecer. Amados, nós vemos muito disso na vida do rei Davi, né? Um homem escolhido por Deus, um homem de Deus, um homem cujo próprio Deus falou que é o segundo coração dele. Davi era um favorito de Deus, era um grande rei, um grande líder militar, um grande poeta, um grande salmista, mas por causa de seu pecado, Deus o puniu. Apesar dele ser um dos seus escolhidos, o pecado de um indivíduo sempre afeta também a sua própria família. O pecado desse homem, o pecado de Davi, afetou a ele e a família dele. Muitas das vezes, irmãos, como alguns outros exemplos nós podemos dar, o pai de família, a mãe, né, de família que se encanta com uma aventura e acontece um adultério e a família é destruída, e nessa que a família é destruída, a esposa sofre, os filhos sofrem, ou o esposo sofre e os filhos sofrem. Então afetou várias situações, já afetou escândalos, né, como nós vemos aí, pessoas que roubaram, pessoas que estão envolvidas com a corrupção, quando são descobertas, a vergonha, né, vem à tona, e vem a vergonha para a vida da pessoa que cometeu o pecado e de seus familiares. Né? Imagina os filhos desses cidadãos na escola, né, ou vendo lá e tal, e as crianças, né, falando uma com as outras, ou até mesmo em faculdade, os adultos comentando, lá vai, né? Então, sofrem com as consequências. Né? Então, o pecado, ele afeta tanto o pecador como as pessoas que estão ao seu derredor. Apesar de sua graça, Deus sempre pune o pecado. Deus, a graça de Deus se chegou até nós, irmãos. Mas não é porque nós temos a graça de Deus, não é porque um dia você foi salvo e Cristo despertou esse seu coração, que Deus não vai punir o pecado na sua vida. Enquanto a pessoa não se achega a Deus, enquanto a pessoa não pede perdão ao Senhor, enquanto a pessoa não se retrata com Deus e vai caminhar novamente com o Senhor, amados, Deus, ele corrige, né? Como a Bíblia fala, o Pai corrige o Filho a quem ama. O Pai nos corrige quando erramos, quando pecamos. O Senhor, ele vem com a sua correção, ele vem nos dando a sua direção. E glória a Deus por isso, porque nós não estamos soltos, nós não estamos sozinhos. Nós temos um Pai amoroso que nos coloca no caminho, que nos ama. A Bíblia nos mostra, irmãos, quais foram os pecados de Davi e quais as consequências de seus pecados para si mesmo e para a sua família. Olha só, lá em 2 Samuel, capítulo 11, do verso 1 ao 5, nós vemos aqui o adultério de Davi. 2 Samuel, capítulo 11, do 1 ao 5, diz assim: Decorrido um ano no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Olha que situação Davi se colocou por causa do pecado, por causa de deixar-se levar pelos seus desejos carnais.
Davi era para estar em guerra, Davi era para estar... Né, a Bíblia fala aqui, ó, no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi tinha que estar na guerra, ele era rei. Ele não tinha que deixar somente nas mãos de Joabe, né, mas ele tinha que estar lá na guerra. Não, Davi ficou olhando do palácio, né, vendo que a banda tocar, né, vamos dizer assim. Davi ficou ali, quando ele bate o olho, vê lá Batseba, em vez de Davi fugir, como diz, né, o apóstolo Paulo, quando, aquilo que se sente tentado, fuja, corra, sabe? A Bíblia fala que do diabo nós temos que enfrentá-lo, mas aquilo que te tenta, você tem que correr, você tem que fugir disso. Daquilo que tenta você, você tem que sair correndo, porque você não vai ser mais forte, né? O homem não é mais forte do que aquilo que ele é tentado, né? Então ele tem que ser obediente a Deus, nós temos que ser obediente a Deus e sair correndo, né? Quando eu falo homem, eu falo no geral, tá, irmão? A gente está abordando aqui a vida de um homem, mas é tanto homem quanto mulher. Quando isso acontece, vai orar, dobra o teu joelho, clame ao Senhor: Senhor, dá-me graças, me ajuda, Senhor. Não faça como Davi fez. Não fique ali, né, olhando, não fique ali ou se deixando se levar por aquilo que a tua carne te leva, seja o que for, né? Aqui no caso, era um caso de adultério, mas pode ser outras coisas, pode ser uma proposta de corrupção, pode ser, sei lá, o que for, né? Que venha desagradar a palavra de Deus, que venha desagradar ao Senhor. E aqui nós vemos, irmãos, que Davi sabia que esse homem, que essa mulher era casada. E era casada com com um dos guerreiros dele, que era Urias. E Davi, mesmo assim, não parou, não lembrou da lei, né? Não lembrou da lei. E Davi foi em frente. Consumou, cego pelo pecado dele, ele consumou aquilo. E olha o problema. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi que estava grávida. Davi rei. Davi tinha várias concubinas. E era o costume daquela época, né? E Davi vai atrás de uma mulher casada, pelo seu, né, pela luxúria, pelo egoísmo, e olha aí o que aconteceu. Agora a mulher estava grávida. Adultério. Davi cometeu pecado de adultério. Davi estava, como Isaías estava dizendo aqui, deixou a lei de Deus de lado, deixou a palavra de Deus de lado. E foi fazer aquilo que estava na cabeça dele. E as coisas, irmãos, como a palavra diz, um abismo ele puxa outro abismo, ou seja, podemos dizer que um pecado ele puxa o outro pecado. Enquanto não se resolve isso, aqui eu creio que se Davi talvez chegasse, se arrependesse aqui, arrumasse algum jeito, ele ia sofrer as consequências, mas seriam menos do que ele foi deixando e adiando. E olha o que aconteceu. Davi, ele agora, né, além de adúltero, virou um mandante de morte. Ele mandou assassinar um servo fiel, que era Urias. Um servo fiel, que era Urias. Se você continuar a leitura aqui comigo, no capítulo 11, do verso 14 ao verso 17, você vai ver o que aconteceu. Pela manhã, Davi, né, no contexto aqui, irmãos, o que aconteceu? No verso 6 diz: Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: Manda-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vendo, pois, Urias
vendo, pois, Urias a Davi, perguntou a este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desce à tua casa? Davi queria o quê? Que Urias fosse para casa, deitasse com Batseba, ou seja, ele ia falar que aquele filho era de Urias. Né? Porque como é que poderia Urias estar na guerra e Batseba está grávida? Né? Então, olha a conspiração, ele arquitetou tudo, ele começou a arquitetar esse plano para que Urias viesse e ele não assumisse nada, ele estaria tudo tranquilo, na cabeça de Davi. E dentro disso, Urias era um homem reto e íntegro. E ele falou: se você depois for decorrer aqui o restante, ele falou: não, eu não vou ir para minha casa, deitar com a minha esposa, pois enquanto o meu senhor, que era Joabe, e os meus irmãos estão lá lutando. Eu não acho isso justo. Era um homem íntegro. Isso mostra a integridade de Urias. E muito íntegro. Ele poderia ter ido, ele estava cansado, ele veio de uma jornada para falar com Davi, Davi pergunta como está na guerra para disfarçar, e manda ele para casa, e ele não vai por integridade, por compaixão, por nobreza. E aí, olha o que acontece. Davi tenta embebedá-lo, só que Urias não foi para casa, dormiu no palácio. E aí vem Davi mandando assassiná-lo, né? Do verso 14, se você abrir sua Bíblia ao verso 17, você vai ver aí Davi conspirando isso, dando a ordem, né? Ele diz assim, ó: pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Urias estava levando como o pecado faz com o homem, irmãos. Olha como o pecado cega o entendimento do homem. Urias estava levando a sua sentença de morte. Davi nem misericórdia teve desse homem. E enviou lá, ele pegou a sentença dele de morte e foi levando como servo fiel. Diz aqui o verso 15, escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força de peleja, e deixa-o sozinho para que seja ferido e morra. Olha aqui, sentença de morte, ele está mandando matar. Olha, coloca ele no lugar mais atribulado aí da batalha e deixa ele morrer lá, não vai socorrer não. Diz o verso 16, tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes, ou seja, onde estavam os melhores guerreiros daquela cidade, ele colocou Urias lá. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Ou seja, não morreu só Urias. Por causa do pecado de Davi, ainda, além de Urias, um homem íntegro, morreu outros do povo. Por quê? Estavam guerreando, né? Como é que ele vai mandar Urias ir lá sozinho? Ele mandou outros soldados, mas um grupo menor. E ali, esse grupo de pessoas morreram. Urias e mais alguns. O que o pecado faz, irmãos? Davi vira mandante de morte. Davi manda um homem para a morte. Injustamente. Até ele como rei, ele poderia sentenciar, mas num julgamento
uma forma justa, mas injustamente. Manda um homem íntegro para a morte. E ali, nessa situação toda, ainda de cúmplice, Batseba e Joabe, que foram cúmplices dessa situação. Batseba sabia que estava grávida, foi ela que deu o recado a Davi, não contou nada a Urias. Joabe, ela sabia que Davi, né, da forma que foi morto Urias, sabia que foi a mando de Davi. Olha como é que o pecado cegando também Batseba, que ainda foi casar com o rei, ainda ficou com o rei. E Joabe, que leu a carta e sabia que Davi estava mandando aquele soldado para a morte. Sabia que estava mandando Urias para a morte. Tanto é que ele deixa que ele morra. Amados, o que o pecado cega? Se o pecado ele cega um homem e afeta tantas pessoas ao seu redor, um homem segundo o coração de Deus, o pecado não é para se brincar, é para se levar muito a sério. É para se levar muito a sério. Por isso que Martin Lloyd Jones falava que depois do poder de Deus, o poder do diabo e do pecado eram as duas maiores forças. Depois do poder de Deus. Influencia um homem. As tragédias, as guerras, as mortes. Amados, nós não devemos jamais ser cúmplices dos pecados alheios. Em 1 Timóteo capítulo 5, verso 22, Paulo escreve ao Timóteo e diz o seguinte: não te tornes cúmplices de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Ou seja, conserva a você mesmo puro. Buscando a Deus. Se derramando aos pés de Cristo. E olha o que vai acontecendo. Quais foram as consequências do pecado de Davi sobre si mesmo e sobre sua família. Ó, Davi fez a família de Davi ficou uma bagunça só. Uma bagunça só. Segundo o livro do profeta Samuel, segundo Samuel, capítulo 12, do verso 9 ao verso 12. Segundo Samuel, capítulo 12, do verso 9 ao verso 12. Está aqui o profeta Natã repreendendo, né, Davi, e aqui ele continua dizendo, no verso 12: porque tu fizeste em oculto, Deus falando para Davi, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto deste um motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, deste motivo para que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Ou seja, por causa do pecado de Davi, por causa de toda aquela a forma que ele arquitetou. Davi, se você for olhar anteriormente, ele dá a sentença dele de morte. Ele fala, né, que Natã vem usando de uma forma que uma ilustração, né, de um servo que tinha uma ovelha e o outro servo tinha várias ovelhas. E esse servo que tinha várias ovelhas pegou a única ovelhinha do outro, né? Pegou a única ovelhinha que o outro tinha. O que faria com uma pessoa dessa? E Davi vinha dizendo que esse cara, ele tem que morrer, ele tem que ele digno de morte. E aí Natã fala: ele é o Senhor, meu rei. Imagina que baque Davi levou, irmãos, né, ao ouvir isso do profeta Natã. E aqui Davi
vendo toda essa situação, né, de morte, de adultério, de mandante de morte, Deus disse que o fruto desse pecado entre ele e Batseba iria morrer. A criança iria morrer. Então, o Senhor sentencia, né, no verso 14 aqui, mas porque com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Natã falou aquilo para Davi e foi embora. E você decorrer aí de 2 Samuel capítulo 12, você vai ver que o primeiro filho que nasceu de Davi e Batseba morreu, né? E aí você vai decorrer, vai vendo todo uma sequência de acontecimentos trágicos, né, na vida de Davi e sua família, né? Logo em seguida, você vê lá em 2 Samuel, capítulo 13, verso 14, você vê aqui, ó, o incesto de Aminon. Verso 14, porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela dizia, antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Aminon força e se deita com a sua irmã, com a sua irmã Tamar. Ele imagina que desgraça, irmãos, numa família. Aminon finge de estar doente, a irmã vem cuidar dele e ele faz essa maldade, difícil até de imaginar a forma de expressar, melhor dizendo, né? É difícil até expressar. E imagina Davi como pai. Imagina vendo essa situação toda. Tudo fruto do pecado. Tudo fruto do pecado de Davi. Tudo porque Davi não foi à guerra, não estava no lugar onde ele deveria estar. Tudo porque Davi não respeitou a lei de Deus. E não parou por aí. Tamar era irmã de Aminon, né? Mas filha de outra mulher, da mãe de Aminon. E aí o irmão de Tamar, Absalão, mata Aminon. Outro filho morto. Uma filha violentada por um filho, Aminon, e o outro filho, Absalão, mata o próprio irmão em vingança da irmã. Meu Deus, que coisa. E Absalão, quando você vai ver em 2 Samuel, capítulo 15, verso 14 ao 16, ele começa a perseguir Davi. Ele começa a se levantar como rei. Ele tomou o trono do pai. Irmãos, quando a gente olha assim, né, por que Davi não enfrentou, né, Absalão? Por que Davi não guerreou? Era filho. Davi, ele não queria derramar mais sangue. Davi já estava passando por isso tudo. Ele ia matar mais um filho. E aí ele que ia matar o filho, eu ia mandar matar o filho. Ele não quis enfrentar Absalão. Ele fugiu. Onde ele compôs vários salmos, né, de angústias nessa fuga.
e Absalão também, né, corrompido e por todo aquele pecado, e claro, deveria saber de toda aquela história de Davi, e sem respeito nenhum, porque o pecado ele tira o respeito, né, do pai ou da mãe, né, ou dos filhos também, né? Então aquela confusão familiar, e Absalão, para si como rei, ainda deita com as concubinas de Davi. Isso está em 2 Samuel capítulo 16, verso 22, mostra. 2 Samuel capítulo 16, verso 22, diz aqui, ó. Segundo Samuel 16, verso 22. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. À vista de todo o Israel. Ele queria mostrar que ele era mais poderoso que o pai dele. Ele queria... Que desgraça, irmãos. O que o pecado fez na família de Davi. Por Davi não fugir à tentação. Por Davi não se submeter à palavra de Deus. Por Davi se deixar envolver cada vez mais com o pecado. E no verso 18, no capítulo 18, do verso 14 e 15, capítulo 18, verso 14 e 15, você vê aqui, ó, a morte de Absalão. Então disse Joabe: não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Cercaram-no 10 jovens que levavam as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Absalão ficou agarrado pelos cabelos, e Joabe, jovens que estavam ali, e mataram Absalão. Joabe vai dar a notícia a Davi. Davi chora amargamente a morte de seu filho. Que dureza. Irmãos, cuidado, sabe, com a noção errada da graça de Deus. Não abuse da graça de Deus. Não se ache o super crente ou o super poderoso. Nós dependemos de Deus em todo momento. Não se iluda dizendo que você, eu sou forte naquilo que te tenta. Naquilo que te tenta você sai correndo. Não é covardia, a Bíblia te dá respaldo para isso. Corra. O diabo não, o diabo, a Bíblia fala que nós devemos resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas da tentação, corre. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele ora na oração do Pai Nosso, se você prestar atenção, ele fala assim na oração, e nessa parte da tentação e do mal, ele fala o seguinte: Pai, não nos deixeis cair em tentação. Olha só, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, do mal Jesus pede ao Pai para livrar, mas da tentação ele pede para o quê? Para não nos deixar cair, para não nos deixar fraquejar, para nos fazer, né,
pular esse buraco, né? Vamos dizer assim. Vamos dizer que seja um buraco na estrada, você tem que pular ele. Mas você só consegue enxergar se você tiver a luz da palavra de Deus, se você estiver buscando a palavra de Deus. Você consegue enxergar se você fizer ao contrário do que o povo fez aqui, ó. Com Isaías, capítulo 5, verso 24, aqui, ó, portanto, assim como labaredas consomem a palha e a erva seca se desfaz pela chama, assim a raiz deles será como podridão e a flor deles subirá como pó, porque rejeitaram, olha o motivo, rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Não foi isso que Davi fez? Ele rejeitou a lei do Senhor, não adulterarás, né? E ele rejeitou a lei do Senhor. Não cobiçais a mulher do próximo, né? Não matarás. Ele mandou o cara para a morte. Ele mandou Urias para a morte. Então, irmãos, olha como um pecado, olha como uma situação ela vai puxando a outra e vai envolvendo. E o homem vai ficando cego. O povo aqui tinha deixado, porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Senhor. Nunca rejeite a palavra de Deus, nunca despreze a palavra de Deus. No verso 25 de Isaías, por isso a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo. Tu não vê aí a ira do Senhor contra a vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo. Povo contra o qual estendeu a mão e o qual o castigou. Os montes tremeram, e os seus cadáveres são como lixo no meio das ruas. Nem com tudo isso se desviou a ira do Senhor, a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Amados, mesmo dentro dessa situação toda, a mão do Senhor ele continua estendida para mudar o curso da nossa vida. Quando há um arrependimento, quando há uma mudança, as consequências do pecado, as consequências dos nossos erros, elas ficam, né? As consequências, elas ficam. E o que Deus quer é o arrependimento sincero de coração. O que Deus quer é que você não abandone a palavra dele. O que Deus quer é que você ande segundo a lei dele, segundo a palavra dele, segundo a vontade dele, submisso à vontade dele, não andando de acordo com a sua própria vontade. Porque, irmãos, quando nós nos entregamos, nós fomos iluminados pelo Espírito Santo. Entendemos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E derramamos a nossa vida aos pés do Senhor. Amados, não há outro caminho senão compreender que nós somos dele. Você não é das suas vontades, eu não sou das minhas vontades, nem dos meus desejos. Eu sou do Senhor, você é do Senhor nosso Deus. Então, queridos, se há algum erro, se você cometeu alguma falha, curve sua cabeça, dobre seu joelho, ore ao Senhor e peça perdão. Porque como o próprio Davi, em arrependimento, na sua oração no Salmo 51, ele fala que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. É o que fala que, além de tudo, do castigo, aqui está falando, a mão do Senhor continua estendida. Às vezes nós temos que corrigir os nossos filhos, porque eles erraram, fizeram algo que nos desagradou, que foi contra a palavra de Deus, você está ali ensinando, dói na gente. Dói neles, mas dói na gente também. Mas eles aprendem, e vão caminhando, e vão crescendo. Assim somos nós, irmãos. Nas mãos de Deus, se submeta a Ele, deixa Ele te direcionar, deixa Ele guiar os teus passos. Peça, sabe, não fique acumulando
sabe, errou, falhou, Senhor, me perdoa, me ajude a não fazer mais, me ajude a fugir, Senhor, aquilo que te tenta, Senhor, isso aqui tem tentado o meu coração, corra, fuja, me ajude a isso, sabe, peça a Ele, porque o Senhor tem o prazer, a alegria de nos ajudar. Não nos deixeis cair em tentação, Senhor, e livrai-nos do mal. Amém, meus irmãos? Que Deus venha vos abençoar, que Deus venha cuidar de cada um de vocês, que Deus venha continuar fortificando os vossos corações, que Deus venha continuar iluminando a tua mente, que Deus venha continuar ministrando ao teu coração através da santa palavra dele, através dos nossos cultos aqui online, que Deus continue ministrando ao teu coração, iluminando a tua mente, edificando a tua vida, a tua família, guardando a tua casa, para a honra e glória do santo nome dele, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e amado, eu venho aqui junto com os meus irmãos, pedir ao Senhor, Senhor, toma as nossas vidas em tuas mãos. Toma, Pai, os intentos do nosso coração, o nosso meditar, Senhor, que seja sempre submisso, que seja sempre, Pai, esteja sempre debaixo da tua santa vontade. Pai, que os nossos desejos, Senhor, estejam sempre debaixo e, Pai, relacionados à tua santa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a não nos entregarmos, Senhor, Pai, as nossas vidas, ou a andarmos, Senhor, de acordo com aquilo que pensamos, Pai, somente com somente, Pai, com orgulho do nosso coração, mas que nós venhamos em todo o tempo, Senhor, abrir o nosso coração para o Senhor e dizer em todo o tempo, Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Pai querido, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Te agradecemos pela nossa família, pelo cuidado do Senhor com a nossa família. Te agradecemos, ó Deus, pela nossa amada igreja ICNV Mambucaba, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue derramando das suas graças, das suas bênçãos sem medida, Senhor, sobre a vida de cada irmão, e livrando-nos do mal. E, Pai, que o Senhor continue, Pai, não nos deixando cair em tentação e livrando-nos do mal. Precisamos do Senhor em todo o tempo. Continua conosco, Pai. Continua com cada um dos meus irmãos, com cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, derramando do teu amor, da tua palavra sobre cada vida, Senhor. E que saiam, Senhor, desse momento aqui de culto, Senhor, Pai, edificados, Senhor, consolados e exortados pela tua santa palavra. Senhor, nós te amamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continua, Senhor, nos direcionando durante essa semana. Continua nos guiando, nos dando sabedoria, Pai, para tomar as decisões corretas, para fazer todas as coisas corretas em nossas vidas, Senhor, de acordo com a tua vontade. E, Pai, prepara o nosso coração para domingo, Senhor, para o culto de domingo, Senhor, para estarmos, Pai, também juntos, ouvindo a tua palavra. Pai, mais uma vez aprendendo mais de ti. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Que Deus vos abençoe, meus irmãos, rica e poderosamente. Um grande abraço e um beijo no coração de cada um. Deus os abençoe.